Eu sou Giovana Baby, Giovana Cardoso da Silva, meu nome civil, e o nome social histórico, Giovana Baby. Eu atuo na defesa dos direitos humanos da população de travesti e transexual. E a nossa atuação ela é no sentido de trazer esperança e colocar a população de travesti e transexuais brasileira para esperançar, porque o importante é esperançar. Nós já estivemos há anos sem nenhum direito que hoje conquistado, que parece bem pequenininho para todos os demais direitos da sociedade, mas que para nós foram bastante auspiciosos e grandiosos, né? Então, a gente continua na luta para fazer um Brasil inclusivo, um Brasil de fato transicionado. Giovana, eu queria que você falasse uma coisa que você fala no final do seu livro, que me chamou bastante atenção, que é: quem me perseguia passou a me respeitar. Eu me lembro que nos anos de 1992, 93, quando a gente organizamos o primeiro encontro nacional de travestis no Rio de Janeiro, em 1993, que começamos a apontar para a polícia e que a polícia começou a se organizar para que a mídia não divulgasse que eram eles que assassinavam as travestis, que eram eles que perseguiam e matavam as travestis, que a polícia começou a se organizar para perder esse título de ser o órgão da sociedade que mais desabonava os direitos das pessoas trans, né? E eles começaram a se organizar, fazendo isso veladamente, mas organizando de forma hipócrita para dizer que não fazia aquilo. E aí, em 1993, no 1994, o segundo encontro nacional de travestis foi lá na capital do estado do Espírito Santo, em Vitória. E chegando lá, quem é que apoiou o encontro de travestis? A Polícia Militar. Foi eles que deram a comida, que deram a hospedagem, que nos buscavam na rodoviária quando a gente estava chegando para o evento e que nos levavam diariamente e trazia de volta do local de evento para onde a gente estava hospedada, ou seja, um certo respeito que nós conquistamos com a nossa luta. Eu me lembro que o secretário de Segurança Pública, em 1992, tentou me bater, tentou me dar um tapa na cara. Já em 1993, ele nos recebeu no gabinete dele para ouvir as denúncias e tentar, de alguma forma, fazer as ações que fossem necessárias para acabar com tentar diminuir esse noticiário de perseguição policial à população trans. Então, tá aí onde eu digo que quem nos perseguia passou a nos respeitar. Eu vou trazer essa questão da organização política em 1970, quando nós começamos a nos organizar lá na capital do Espírito Santo com as prostitutas, né? Depois de uma prisão onde eu fui a primeira travesti brasileira a ser condenada, a ser autuada pelo artigo 59 do Código Penal brasileiro, que é o artigo que trata da vadiagem, né, que são de pessoas que eram pegas na rua sem nenhuma ocupação, e esse artigo ele não é extinto, ele ainda existe no Código Penal, ele está obsoleto, mas ele não é extinto. Se a gente pegar um delegado lá do sertão do Piauí, lá do sertão do Pará, que queira aplicar esse artigo, ele vai aplicar, a extrema-direita está aí fazendo esses absurdos, né? Foi aí onde, lá em Vitória, em 1979, que eu fui detida com as prostitutas e outro grupo grande de travestis e gays, nessa Operação Pente Fino, que é a Operação Tarântula, onde eu e mais 5 fomos obrigados, eles não tinham espaço para todo mundo, não tinha como prender todo mundo, aí escolheu a dedo quem ia assinar o artigo 59 do Código Penal, que é a vadiagem. E a gente só consegue a mudança a partir da organização, porque para a gente nascer no Rio de Janeiro, eu me lembro que um advogado aliado nos chamou na chincha e disse: vocês não se organizar politicamente, vocês vão continuar sendo as vítimas diariamente espancadas e violentadas, porque as autoridades elas conseguem dizer não para uma, para 2, mas para 3 pessoas o não já tem que vir de forma mais discreta. 4, então, não vai ter não mais, vai ficar em meio termo. 5 não vai ter mais não, vai ser só vamos resolver. Ele deu essas orientações para a gente e nós instituímos a Astral e percebemos que realmente mudou a forma do governo disponibilizar sua atenção para a gente.
Isso mudou completamente. E a partir do momento que começou a sair na mídia, diminuiu também a violência da sociedade, que a sociedade nos violentava muito, nos batia, espancava na rua. Isso diminuiu porque começou a tratar com um corpo político organizado. Eu costumo dizer que o nosso movimento de travestis e o movimento LGBT, inclusive, são filhas e filhos da AIDS. Foi na AIDS que a gente encontrou a nossa cidadania. Foi na AIDS que nós nos organizamos para combater esse mal. E a partir da prevenção da AIDS se desencadeou as outras lutas, porque foi dentro da política de AIDS que nós tivemos a possibilidade de discutir a organização política e social. Foi dentro de um programa de AIDS chamado Saúde na Prostituição, onde a gente pensou pela primeira vez a discutir a cidadania, a organização política e social. E aí isso vem para o Piauí, também se repercute aqui, porque nós tínhamos o Lar da Esperança, de Graça Cordeiro, lá de Teresina, que tinha o Lar da Esperança, que era onde as pessoas acometidas pelo vírus HIV se hospedava, expulso da família, abandonado pela família, se hospedava para tratar. E nessas oportunidades de estar dentro do Lar da Esperança em Teresina, essas pessoas discutiam direitos humanos, que era a chave que virava para todos os outros direitos. E aí, a partir daí, começou as possibilidades de discussões de organização política e social. Na verdade, a MOPAC nasceu não dentro especificamente dessa discussão de Lar da Esperança, mas de discussão de AIDS, que, por exemplo, a MOPAC, para poder ter o estalo de organização com Kátia Tapeti, Kátia levou para a colônia do Piauí um seminário para discutir HIV/AIDS. Isso em 93, E aí, 94, desculpa. E aí, dentro desse seminário, em 1994, o estalo caiu na mente das pessoas lá para se criar a MOPAC. E também, a partir da discussão e da entrada no programa de AIDS, dos programas municipais e estaduais de AIDS do Piauí, se discutia a possibilidade, era muito comum ver os programas de AIDS, tanto estadual como municipal de Teresina, organizar eventos onde a AIDS era a bandeira principal, mas no bojo trazia direitos humanos. E nos direitos humanos, qual era a população que era a mais privilegiada dentro dessa pauta? Era a trans, a LGBT e a de profissionais do sexo. E daí veio essas discussões de organização política e social, e aí nasceu a MOPAC, nasceu a ATRAP, nasceu o Matiz, eu não sei muito bem se foi dentro da história da AIDS, mas veio depois disso. Nós tivemos também alguns coletivos gays que já teve em Teresina, que é o coletivo Mirindiba, e mais para frente o GP Trans, que é o grupo de travestis e transexuais, e depois a APTA, que é a Articulação Piauiense de Travestis e Transsexuais, e por aí foi. Em 1995, que a gente reúne, só existia uma instituição, que era a Astral, do Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição trans do mundo, que a gente criou lá em 1990, só existia ela. Aí, a partir de 1995, quando a gente organizou o terceiro Encontro Nacional, que você muito bem citou aí, o encontro terminou, 3 meses depois a gente já tinha Astrave, Associação de Travestis de Belo Horizonte, Astraveb, Associação de Travestis de Brasília, a TRAC, Associação de Travestis do Ceará, a TRAS, Associação de Travestis de Salvador, São Paulo criou o grupo Filadélfia, lá em Santos, no interior do estado, ali na região de São Vicente e Santos, mas só aí vários outros grupos já começaram a partir do encontro, do terceiro encontro. Então, ou seja, a ida dessas lideranças identificadas e levadas para esse espaço você mostra, você qualifica essas pessoas para elas entender que elas podem. O encontro do Fonatrans, que já foi o nono, não, o 10º em Teresina, nono em Teresina, ele, por exemplo, ele é responsável pela organização política de 405 municípios no Brasil. Sabe o que é 405 municípios? É o estado da Bahia inteiro. Ou mais do que o estado da Bahia inteiro, organizado, de ponta a ponta. Então, o encontro do Fonatrans identificou, qualificou
e politizou 405 municípios em todas as regiões do Brasil e em todos os estados. Então, os encontros ele é de importância assim, singular para a causa trans. A nossa primeira conquista no Piauí, a gente não é nem o nome social que foi o primeiro estado, o segundo estado a decretar, não é nem a carteira de identidade do nome social, mas a primeira conquista nossa aqui no Piauí foi a gente ter acesso a recursos do Estado. Nos anos 2000, até 2010, a gente conseguia acessar recursos do Estado através de editais, lá da Secretaria de Saúde, lá da Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos, que tinha status de secretaria, e esses recursos eram repassados diretamente para a conta das instituições. E hoje a gente não tem mais. Nós estamos com 10 anos sem ter acesso a recursos do governo do Estado. Todo o movimento social do Piauí, não estou falando aqui do movimento trans, estou falando do movimento das instituições, porque nós sabemos que o estado do Piauí, há 20, 25 anos atrás, era o estado que estava pioneiro nas causas. Hoje está engessado, né? Não tem mais ações públicas de empregabilidade. Temos os engodos que andam fazendo por aí, mas ações efetivas a gente não tem. Já tivemos muito, nós já tivemos há anos-luz, nós somos o segundo estado do Brasil a ter uma portaria de nome social, que foi na Secretaria da Assistência Social da Gilvana Gaioso, a então secretária Gilvana Gaioso, e aí nós estivemos há anos-luz, nós fomos o primeiro estado do Brasil a ter uma identidade específica à frente de vários estados. E que a gente ainda tem essa identidade, que é a única política que o governo do Estado se amarra nela para dizer que tem, mas não progrediu, não temos outras, entendeu? Então, essa foi a nossa primeira conquista, que a gente não tinha nada. E não dá para você fazer transformação e mudança sem recurso. E a gente passou a ter acesso. Então, eu penso, se você for colocar em uma escala de prioridades de conquista, para mim a mais importante foi porque não deixa de ser uma escuta, né? Então acesso a esses recursos é ser escutada. Então foi ser escutada pela gestão estadual. Eu acho que essa foi a priori das conquistas, e a política de nome social do Estado. Mas isso é a história verdadeira, né? Porque, tipo, as novinhas acham que o movimento começou agora. É verdade. Só tem uma lei aprovada e, movimento, não sei o quê, mas não conhece a história a fundo. Em 1995, lá no Índice Guanabara, na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, nós conseguimos, pela primeira vez na história desse país, colocar naquele espaço 250 travestis de todo o Brasil. É histórico isso precisa ser contado e registrado. Recebemos uma ligação do Ministério, uma piauiense, doutora Laí Guerra, piauiense, que a gente precisa venerar essa mulher do Piauí. Mais uma vez, nós tivemos uma piauiense à frente da causa. Ela foi a idealizadora e a criadora do Programa Nacional de IST/AIDS do governo federal, dentro do Ministério da Saúde. Aquilo era praticamente um outro ministério à parte. Eu estava do nada lá no Rio de Janeiro, num projeto que a gente trabalhava de prevenção à AIDS, o telefone toca. Aí me chamaram: Giovana, a coordenadora nacional de AIDS quer falar comigo. Tem certeza? Doutora Laí Guerra é uma ministra, praticamente. Sim, ela quer falar com você, Giovana. Lá vai eu pro telefone, falar, sem saber o que falar, trêmulo. Aí, doutora Laí Guerra, Giovana, nós estamos vendo a movimentação da época não era DAS, né? Ninguém se incomodava. A gente sempre foi 12 e isso não incomodava a gente. Ela disse: estou vendo a movimentação dos travestis. Nós vamos pagar esse terceiro encontro de vocês. Na íntegra. Pode convidar aí 250 travestis de todo o Brasil, que nós vamos dar passagem aérea, hotel e alimentação. Meu Deus, eu quase desmaiei quando ela disse isso. E aí, para gente selecionar essas travestis de todo o Brasil, que a gente não sabia nem se existia travesti em todos os estados, a gente ligava para os comércios, a gente ligava para as prefeituras, para as secretarias, até conseguir. Tinha lugar que batia quando a gente falava a palavra travesti, o telefone na nossa cara. Mas a gente conseguiu mobilizar. Aí identificamos Jorginha, em Teresina,
identificamos a Diana Valente lá no Pará, em Santarém, e essas pessoas foram todas para o Rio. E quando chegou no Rio, todas as pessoas que a gente escutava, qual é o seu maior problema? Que a gente quis ouvir as pessoas para decidir o que íamos discutir. Era o nome. Era o nome. Que não tinham espaço onde apresentar o nome, onde inserir o nome. Ninguém queria mudar o nome da identidade à época. A gente queria que a sociedade também conhecesse o nosso nome, que na época era codinome, não era nem nome social, era codinome. E aí isso foi a discussão do terceiro encontro nacional. É tanto que nós, nesse terceiro encontro nacional, nós convidamos o deputado Fernando Gabeira, o então deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, convidamos a então deputada Cida Diogo, do Partido dos Trabalhadores, a vereadora do Rio, Jurema Batista, e a deputada estadual do PT, Alondeida Studes, do Rio de Janeiro. A gente apresentou para elas a proposta deles apresentar no Congresso Nacional uma proposta de uma RG nacional, onde não se tirava o nome civil, mas se inserisse ali o codinome também, para a identidade vir com o nome civil e o nome e o codinome, até para facilitar a nossa problemática, era a violência, até para facilitar a identificação dessas corpas e corpas em uma situação de violência e de abandono social. E o Fernando Gabeira e a Cida Diogo, deputada federal, acatou a proposta e chegou a apresentar em Brasília. Se vocês forem pesquisar e quiserem apresentar isso, é só vocês pesquisarem essa proposta do então deputado Fernando Gabeira em Brasília, que lá vai ter essa proposta onde sugeriu a possibilidade do nosso codinome, que era o que a gente dizia à época, está na Carteira de Identidade Nacional Brasileira. A política de inclusão, de nome social e de carteira de identidade do nome social, que foi uma política que a gente discutiu, não foi uma coisa de governo do Estado, foi um projeto de lei via legislativa aprovado por unanimidade. Então, não é porque o governo do Estado é bonzinho e fez ação, não é uma política de Estado, foi uma proposta, aliás, é política de Estado e não de governo. Sai o governo, entra o governo, ela vai ficar, mas não foi criada pelo governo. Foi vinda do Poder Legislativo através da deputada Flora Isabel, quando nós provocamos. E ela apresentou essa proposta do nome social e da carteira de identidade do nome social. Então, essa luta do nome social, ela não é de agora. Ela já vem com a nossa ancestralidade, mudou para nome social, mudou para nome civil, que não é mais nome social nem civil, nem codinome, é civil, mas é uma discussão que a gente vem lá dos anos 80, 90 e não é uma coisa de agora. E essa decisão, quando vem essa decisão do STF, ela não é uma decisão de vitória de quem está instituída agora. É uma vitória da ancestralidade e que precisa ser registrada. Então, o que a gente precisa que essa juventude faça é o que vocês estão fazendo agora, que crie novas possibilidades, respeitando as possibilidades ancestrais. E assim teremos um país onde idosas, jovens, meia-idade, adolescentes, pré-jovens, caminham juntos e juntos pelo mesmo objetivo. Não dá para a gente construir uma conquista, galgar uma conquista a partir de 2000, a partir de 2010, a partir de 2020, nós temos que construir uma conquista lá a partir de Roberta Clouse, a partir de Rogéria, a partir de Jane de Castro, a partir de Giovanna Bailey, de Chica Manicongo lá em 1600. É a partir daí que a gente tem que trazer e levar e dar continuidade. É isso. Plaquete? Tem situações e situações, né? Eu acho. Soltei aqui. Já
Gravando, soltou, já veio. Uhum. Pronto, bate. Vamos explorar aí como eles fizeram com a gente aqui, né? Reparação histórica. Reparação histórica. Espera. Claquete. Em parceria com a Liga Transmasculina do Rio de Janeiro, com a Marcha Trans do Rio de Janeiro, a Marcha Transnacional em Brasília. Ficou bom, galera. O das feminilidades Amigo, foi ano acho que foi ano passado. passado. Então, eu não vou aparecer, só minha voz. Partiu Picos. Partiu Picos. É engraçado, a gente começou as gravações com um cara trans, a gente Sabe? encerramos com uma travesti. Acabou. Corta. Ê!